Fala galera, tudo bem? Com vocês? Aqui é o Jeffote Meu e vamos continuando falando nossa saga de Brasileirão, né? Começando agora pelo Campeonato Brasileiro de 75, né? A gente falou já do Robertão, né? Taça Brasil e aquele torneio que o Atlético reconheceu, né? Aquele torneio dos campeões de 37, enfim. E chegamos em 75. Vamos começar falando do regulamento, né? É, Diferente de 74, 75 tivemos dois times adicionados, ou seja, de 40 foi para 42, né? Foram adicionados mais um time do estado de Goiás e mais um time da Paraíba. E o regulamento, né, desse campeonato, ele é um pouco diferente, né? Lembrando que as três primeiras fases são todas fases de grupos, tá? E assim, na primeira fase, os 42 times são divididos em quatro grupos, né? Dois com 10 times e outros dois com 11 times cada. Todos os times jogam em turno único apenas, e os grupos se enfrentam, ou seja, o grupo A enfrenta o grupo C, o grupo B e o grupo C enfrenta o D. Os cinco melhores avançam, né, em cada grupo para a segunda fase, e o resto é jogado para repescagem. Na segunda fase, né, temos dois grupos de 10, né, novamente turno único, e classificam para a terceira fase os seis melhores de cada grupo. E a repescagem, né, aqueles times que foram eliminados na primeira fase, são quatro grupos, sendo cinco times em dois deles e seis nos outros dois. Classificam para a terceira fase o primeiro colocado de cada chave, ou seja, na segunda fase você tem os seis melhores, né, de cada grupo, né, e aí na repescagem o campeão de cada grupo, né, para jogar a terceira fase. E aí temos aqui a terceira fase com dois grupos de 8, né? Novamente turno único, e os dois melhores avançam para a semifinal. E aí é o mata-mata, né? Semifinal e final. E o campeão de 75 foi o Internacional, né? O Colorado Gaúcho conquistou em 75 o seu primeiro título brasileiro, né? O Inter já estava numa crescente já desde o começo da década, né? A começar pela ampliação, né? Pela finalização do Beira-Rio, né? O Beira-Rio estreou em 69 e foi ali que o Inter começou a sequência de títulos gaúchos, né? Começou a construir aquele esquadrão histórico, né? Nos anos 70 o Inter começou a se destacar no Brasileirão, né? 73, por exemplo, chegou em terceiro, 74 também, né? E em 75 o Inter acreditava que podia, enfim, buscar o título brasileiro, né? O Internacional contava com grandes jogadores, né? Tinha um técnico muito top de linha, que era o Rubens Minelli, né? Que conhecia como poucos a tática, né? O futebol bem envolvente, um futebol também pegador. E tinha jogadores ali interessantes, como Manga, né? Vacaria, Marinho Pérez, Figueroa, Falcão, né? Esse aí um mito colorado, né? Um dos maiores ídolos da história do Inter. Além de Valdomiro, né? E Flávio Minuano, né? Enfim, o Inter era um time forte ali. Na primeira fase o Inter se classificou sem sustos, né? No grupo D, né? Ele foi líder com sobras, né? Ganhou 8 jogos em 11, né? Segunda fase, mesma coisa, o Inter sobra no grupo. Ele ganha metade dos jogos, né? O Inter fez 10 jogos, ele ganhou metade, ganhou 5. E na última fase, né, a terceira, de 7 jogos que o Colorado fez, ele ganhou 4. O Inter, é verdade, passou um pouquinho de aperto no grupo, né? O grupo B, né? Da terceira fase, que foi um pouco equilibrado, mas o Colorado conseguiu se classificar, terminando em segundo. E aí na semifinal o Inter encarou o poderoso Fluminense, né? O Fluminense da máquina tricolor, né? Aquele timaço lá que o Fluminense montou naquele ano, né? E que estava encantando o Brasil e tal. O Fluminense tinha o Rivelino, tinha, né, jogadores famosos ali, né? Jogadores como Félix, Edinho, né? Edinho novo, novinho ainda na época, o Búfalo Gil, né? Enfim, era um timaço o Fluminense, né? E a imprensa carioca apostava no Fluminense, né? Tava falando que o Fluminense ia detonar o Colorado, que o Inter, né, só se dava bem no Sul, né? Mas só que quando jogava fora do Rio Grande era presa fácil, que não sei o que e tal. E o Minelli soube muito, como poucos, motivar o Inter, né, nesse jogo, né? Ele mudou um pouco a escalação do time, né? Botou um time mais pegador, né?
e principalmente para marcar o Rivelino, né, que era o principal jogador do Fluminense. E a tática deu certo, né? O Inter ignorou os 100 mil tricolores no Maracanã e com autoridade venceu o Fluminense por 2-0, gols de Lula e Carpegiani, né? E assim o Inter estava na final do Brasileirão, né? E encarou o Cruzeiro na final, né? E aí, outro detalhe que essa final era a primeira vez que não tinha nenhum time do Rio ou de São Paulo nessa final, contando ali os jogos da Taça Brasil e Robertão, né? Embora o Robertão, né, de 67 a 70 foi todos quadrangulares, né? Mas tirando essa parte toda, né, que foi quadrangular, né? Não teve nenhum time do Rio e São Paulo, né? Enfim, mostrando que, né, outras forças tinham que ser respeitadas, né? No caso o Inter que a gente está falando e o Cruzeiro, né? Que tinha um timaço, né? E o Cruzeiro tinha um timaço, tinha grandes jogadores, né? Tinha Raul Plasma, tinha Nelinho, tinha Piazza, Joãozinho, né? Enfim, era um timaço o Cruzeiro, né? E o Inter não ficava atrás, né? Claro. Por ter melhor campanha, o Inter decidiu em casa, né? A final única no Beira-Rio, né? E o Beira-Rio estava tomado por mais de 80 mil colorados, né? E o jogo foi pegado, foi tenso, né? Foi disputado, né? Como todos imaginavam. O Inter teve suas chances ali, o Cruzeiro também arriscou algumas investidas ali e tal, né? E aí tudo ficou pro segundo tempo. E aí aos 15 minutos. E aos 12 minutos saiu o gol do título do Inter, né? Uma falta que o Valdomiro cobrou pela direita e aí o Elias Figueroa subiu mais alto e fez o gol do título, né? O famoso gol iluminado, né? Onde uma parte ali da área onde ele estava iluminado e aí ele cabeceou firme e venceu o goleiro Raul, né? E assim o Inter fazia o gol, né? O gol que seria o gol do título. E depois disso o Colorado segurou a pressão do Cruzeiro, que pressionou tal. Só que aí parou no goleiro Manga, né? Que era um baita de um goleiro, um monstro de goleiro, né? Principalmente. E teve uma bola que ele defendeu com uma mão apenas, né? Num chute do Nelinho de uma cobrança de falta, o Manga defendeu com uma mão apenas. Quer dizer, pra você ver que o homem era bom, né? E assim o Inter segurava o resultado e conquistava, enfim, o tão sonhado título brasileiro, né? Enfim, era a primeira vez que o time fora do eixo, né? Rio, São Paulo e Minas conquistava o título, né? Desde 59, no caso, né? O Bahia, né? Que não ganhou, né? Tirando o Bahia, né? O Inter conseguiu esse feito, né? Enfim. E um título merecido, né? Um esquadrão histórico, né? A campanha do Inter foi tão boa que o time em 30 jogos, né, só perdeu 3 apenas. O ataque fez 51 gols, foi o melhor ataque, né? E ainda a defesa sofreu só 12 gols, quer dizer, o time era muito letal no ataque e era muito sólido na defesa, quer dizer, um time histórico realmente, né? E o time base desse Inter de 75 era Manga no gol, defesa com Valdir, Figueiredo, Hermínio e Chico Fraga, Caçapava, Falcão e Carpegiani, no ataque Valdomiro, Flávio e Lula. Agora vocês vão ficar com o jogo da final, né? O gol do título do Inter e a gente já volta para falar do resto e é isso aí. Direito. 2 homens apenas na proteção. Valdomiro para a área. Atenção Internacional! Abre a contagem no Beira-Rio. Figueiredo na área. No levantamento de bola. Estádio Beira-Rio. Esporte é cultura. Bom, vocês viram aí o gol do título do Inter, agora vamos falar da surpresa e da decepção, né? A surpresa pode ser considerar uma zebra, né? O Santa Cruz, né? O Santa Cruz surpreendeu o Brasil em 75, né? O time era forte em Pernambuco, né? E estava ali sempre brigando pelos títulos, sendo campeão. E queria mostrar sua força no Brasileirão, né? O Santa contava com jogadores interessantes ali, né? Como Lever Coupe, sim, o Lever Coupe, Givanildo, né? Ele mesmo, né? O Givanildo, né? Que como técnico virou o homem do acesso, né? O Luiz Fumanchu e o artilheiro Ramon, né? O Santa fez uma primeira fase suave ali, né? Conseguiu se classificar em 5º lugar, né? Não foi uma campanha assim tão boa, mas o Santa conseguiu se classificar. Na segunda fase, o time coral mostrou sua força, né? Dos 6 que classificaram, o Santa terminou em segundo, né? No grupo que tinha o Inter. E na última fase, né? O Santa Cruz liderou o grupo também com o Internacional
e conseguiu se classificar para a semifinal. Aí nas semifinais o Santa Cruz encarou o Cruzeiro, né? O forte Cruzeiro de Nelinho, Piazza, Joãozinho, enfim. Jogo único no Arruda, né? E por ter melhor campanha, o Santa podia jogar por empate. O Santa Cruz começou na frente com o Fumanchu, mas o Cruzeiro empatou e virou. Só que aí o Fumanchu empatou de novo, né? 2-2 e o resultado estava classificando a Cobra Coral para a final, né? Só que no último lance do jogo, o Palinha fez o gol da vitória do Cruzeiro e assim frustrou a torcida coral, né? Que sonhava em ver o Santa Cruz na final e dessa vez não deu, né? Mas apesar da eliminação triste, né? Um golpe duro, foi uma campanha histórica que até hoje, né? A torcida do Santa sempre relembra com muito gosto, né? Bom, falamos da surpresa, vamos falar da decepção que foi o Fluminense, né? Até pensei em colocar outro time, mas eu vou colocar o Fluminense, né? Porque o Fluminense era a sensação em 75, né? Como eu falei na parte do Inter, né? Que o Fluminense era um time que estava encantando o Brasil, tinha grandes jogadores, jogadores de seleção. E o Tricolor era um dos favoritos ao título, né? Tanto que o Fluminense ganhou o Carioca, né? Naquele ano. E parecia ser um forte candidato, né? Na fase de grupos, né, na primeira fase, o Fluminense fez uma campanha apenas mediana, né? Tipo, em 10 jogos ele ganhou 5, mas perdeu 4, ou seja, não foi uma campanha de empolgar, mas fez o suficiente. Só que aí o Fluminense mostra força na segunda fase, né? O time lidera o seu grupo, né? Na segunda fase, e o mesmo ocorre na terceira fase, né? Também, onde o Fluminense fica à frente do Cruzeiro e joga a semifinal contra o Inter no Maracanã. E todos achavam que o Fluminense ia despachar o Inter, né? Pelo time que tinha, por ser no Maracanã. E Maracanã é um templo do futebol, né? Na época era o maior estádio do mundo, enfim. Só que o Fluminense não jogou, né? Não mostrou força, o time perdeu do Inter, que também tinha um timaço, né? E o Tricolor deu adeus ao sonho do título, né? Uma decepção para a torcida, né? Que sonhava muito em ver o Fluminense campeão, né? Para consagrar aquele elenco histórico, né? E o time frustrou sua torcida em pleno Maracanã, né? Bom, gente, antes de encerrar, deixa eu confirmar uma errata aqui que eu esqueci de falar na parte do regulamento. A partir desse ano, e vai até 78, vitória por um gol de diferença valia 2 pontos, continuava valendo, tá? Só que por 2 gols ou mais gols de diferença, a vitória valeria 3 pontos, ou seja, de 75 até 78 teria essa regra aí, né, de número de gols e 3 pontos. Fora isso, vitória por um gol era só 2 pontos, como era tradicionalmente na época. Bom, feita essa correção, espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem também. É isso, falou, até a próxima, tchau.